Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Mariana e no vídeo de hoje eu trouxe a questão aqui, número 4, para a gente resolver, tá? Então vamos entender o que a questão pede. Bom, ela fala, dimensione a linha de recalque esquematizada na ilustração. Então a gente tem aqui, ó, essa figura, onde temos aqui a tubulação de sucção e aqui a tubulação de recalque. Ele pede para a gente dimensionar essa linha de recalque com critério de economia. Essa informação é importante, né, porque está totalmente ligada ao tempo de funcionamento da bomba. E logo ao final do enunciado, ele pede para a gente calcular a potência do conjunto elevatório. Então, a potência da bomba e a potência do motor. Show? Antes de analisar essa figura, gente, vamos entender aqui quais são esses dados de projeto que ele traz para a gente, né? Então, vou dar um zoom aqui para ficar melhor da gente visualizar. Bom, ele traz informações como vazão, período de funcionamento, altura de sucção, altura de recalque, altura geométrica, o K de operação, que nesse caso aqui é 1,2, o rendimento da bomba, 80%, e o rendimento do motor, 85%. Além disso, ele fala que o material da tubulação é PVC, e para nossa felicidade, para facilitar também, né, na questão, ele já traz aqui também nos dados do projeto os comprimentos equivalentes de cada acessório. Então aqui, ó, por exemplo, temos os comprimentos equivalentes dos acessórios na sucção e temos o comprimento equivalente dos acessórios no recalque. Então, a gente não vai nem precisar acessar a tabela, porque ele já traz as informações aqui. Show! Vamos aqui, pessoal, calcular a primeira coisa que ele pede, né? Para dimensionar a linha de recalque. Quando ele fala para utilizar critérios de economia, a gente está falando do período de funcionamento da bomba, a gente tem duas equações para poder dimensionar, né, esse diâmetro de recalque. Bom, quando a gente tem, que é o nosso caso, né, uma bomba que funciona por 24 horas, a gente vai dimensionar, vou até colocar aqui, ó, o tópico 1, a gente vai dimensionar o diâmetro de recalque como sendo o K vezes a raiz da vazão. Então, essa é a equação que a gente vai utilizar para descobrir, né, o diâmetro de recalque. Mas, caso a nossa bomba, né, funcionasse por um período menor do que 24 horas, a gente utilizaria a equação D é igual a 1,3 vezes a raiz quarta, a raiz quarta de x vezes a raiz da vazão. Aí você me pergunta, quem é esse x? Bom, o x é a relação do período de funcionamento da bomba dividido por 24 horas. Então, por exemplo, faz de conta que a minha bomba funcionava por 8 horas. Então, o x seria 8 por 24. Se minha bomba funcionasse por 4 horas, ia ser 4 por 24. Se funcionasse por 6 horas, ia ser 6 por 24. Tá? Então, essa relação. Mas nosso sistema aqui não se aplica a essa equação, porque ele funciona por 24 horas e não por menos de 24 horas, tá? Então, a gente vai utilizar essa equação aqui que eu coloquei. Bom, lembra que a gente viu lá na tabela dos dados do projeto que ele já deu pra gente tanto o K como a vazão? Então, a gente só vai substituir aqui. Então, ó, o diâmetro de recalque vai ser o K. Vamos ver aqui na tabela quanto é, ó. O K de operação é 1,2 e a vazão é 28 litros por segundo. Lembrando que a vazão a gente tem que substituir nas equações em metros cúbicos por segundo, tá? Então, a gente tem que transformar aqui essa vazão. Show! Então, o nosso K é 1,2, vou substituir aqui, ó, vezes a raiz. E a vazão é 28 metros cúbicos por segundo. Então, eu vou multiplicar aqui por 10 a menos 3, tá? Porque essa é a informação que ele deu, que era 28 litros por segundo. E aí, coloco 10 a menos 3 para transformar para metros cúbicos por segundo. Sendo assim, eu vou ter aqui meu diâmetro de recalque. Colocando esses números aqui, gente, na calculadora, a gente vai ter esse diâmetro em metro, tá? Então, vai dar 0,20 metros. Ou seja, 200 milímetros. Show! Então, nosso diâmetro de recalque é 200 milímetros. Um detalhe é, gente, esse diâmetro de recalque, ele tem que ser um diâmetro comercial.
Nesse caso aqui, como o nosso valor deu um valorzinho fechado, né, 0,20 metros, ou seja, 200 milímetros, e esse diâmetro comercialmente ele existe, então tem tubulações sim de 200 milímetros, a gente vai deixar o diâmetro de recálculo com esse valor. Mas, por exemplo, se a gente estivesse fazendo esse cálculo, estivesse dimensionando esse diâmetro de recálculo, e ele desse um valor que não é um valor comercial, a gente aproximaria esse diâmetro para o próximo diâmetro comercial mais próximo. Como assim? Não entendi. Ah, faz de conta que esse diâmetro de recalque deu 0,9, né, 0,90 metros, ou seja, 190 milímetros. Esse diâmetro comercialmente, ele existe? Não, não existe. Então, qual o próximo diâmetro depois de 190 mais próximo, né? Maior, mais próximo, seria 200 milímetros. Então, quando o diâmetro não existir comercialmente, a gente aproxima para um diâmetro maior, mais próximo, tá? E aí, beleza, temos o diâmetro de recalque. Tá aqui, ó, o diâmetro de recalque que é 200 milímetros. E como eu faço para descobrir o diâmetro da sucção? Bom, o diâmetro da sucção, eu tendo o diâmetro de recalque, o diâmetro da sucção é o próximo diâmetro maior do que o diâmetro de recalque. Então, qual é o maior diâmetro depois de 200 milímetros? É 250 milímetros, tá? Então, vou deixar aqui em metro, ó, 0,25 metros. Show? Então, vou destacar aqui essa informação. A gente tem agora o diâmetro de sucção e o diâmetro de recalque, os dois. E agora, qual o próximo passo? Agora, a gente precisa descobrir a altura manométrica. Para fazer isso, a gente vai utilizar o Bernoulli, tá? Um Bernoulli um pouco adaptado, vocês vão ver como é que vai ser. Então, vou colocar aqui, ó, o tópico 2. Vou dar um zoom. E a gente vai ter aqui a pressão de sucção sobre gama, mais o Z de sucção, mais o V, a velocidade, né, na sucção, dividido por 2G. Aqui a gente vai adicionar 3 informações. Aqui nesse primeiro termo a gente vai adicionar menos a perda de carga na sucção, mais a altura manométrica, tá? E no segundo termo a gente vai, ó, igual a pressão no recalque sobre gama mais ZR mais VR ao quadrado sobre 2G. E aqui no final a gente vai somar com a perda de carga no recalque, tá? Então, ó, vou até tirar o zoom pra gente conseguir visualizar melhor. Então, a gente vai ter... Deixa eu trazer um pouquinho aqui pro lado. A gente vai ter, ó, a pressão na sucção, mais o Z na sucção, né, a cota na sucção, mais a velocidade na sucção, menos a perda de carga na sucção, mais a altura manométrica, mais a pressão no recalque, a cota no recalque, a velocidade no recalque, mais a perda no recalque. Show! Temos que analisar aqui, como a gente estava analisando, né, nas outras vezes, Bernoulli. O que a gente pode cancelar? Onde é que eu vou saber essas informações? Bom, a gente vai utilizar aqui a figura agora. Vamos verificar primeiro as pressões. Se a gente pode cancelar elas, né? Então, vamos analisar aqui a figura, ó. A gente tem aqui esse sistema, como eu falei, né? Essa tubulação aqui, ó, é a tubulação de recalque. E essa daqui é a tubulação de sucção. Show? Então, ó, nessa cota aqui do nível da água, eu vou chamar de ponto R, que é a pressão R, que a gente chamou aqui, ó. E eu vou fazer a mesma coisa na sucção para chamar a pressão na sucção, tá? Então, aqui, ó, no topo no reservatório, eu vou chamar aqui de S. A gente tem que observar, pessoal, que esse reservatório ele é um reservatório aberto. Então, a pressão que reina nesse ponto R e nesse ponto S é a pressão atmosférica, que é igual a 0. Então, se a pressão que reina tanto no ponto S como no ponto R é a pressão atmosférica, então eu posso zerar, eu posso cancelar aqui, porque ela é igual a 0. Tá? Então, pressão atmosférica no ponto R e no ponto S igual a 0. Você concorda comigo que a velocidade nesses dois pontos ela é desprezível? Afinal, eu tô no topo aqui tô na lâmina d'água, né? Eu tô aqui no topo do reservatório. Então, a velocidade nesses dois pontos é desprezível também. Então, eu posso cancelar também aqui as velocidades. Eu posso cancelar as cotas
né? Analisando agora o Z, o ZS e o ZR. Não, eu não posso. Por quê? Porque eu só poderia cancelar essas duas cotas se elas estivessem no mesmo nível. E a gente pode perceber que eles não estão no mesmo nível, né? O S tá aqui embaixo e o R tá aqui em cima. Então, eles têm uma diferença de cota, eles têm essa altura diferente, então não posso cancelar. A perda de carga, ó, esse ΔHS, eu não sei quanto é ainda, eu quero descobrir. E o ΔHR, eu também não sei quanto é, mas eu posso descobrir, tá? Mas a minha meta aqui é descobrir a altura manométrica, é descobrir o HM. Então, eu vou isolar ele pra gente poder descobrir ele, tá? Então, ó, a gente vai ter aqui que a altura manométrica é igual, ó, quero isolar o HM. Vou repetir essa galera que tá aqui desse lado, tá? Então, vou repetir aqui, ó, o ΔHR, que tá lá na ponta. Esse ΔHS, pessoal, que tá negativo desse lado, eu vou passar aqui para a direita, ele tá negativo, vem positivo. Então, ó, mais ΔHS mais ZR, tá aqui o ZR. E esse ZS que tá positivo, ele vai vir para esse outro lado aqui negativo. Então, ZR menos ZS. Se a gente analisar, pessoal, na figura, esse ZR menos ZS vai ser esse desnível, vai ser essa diferença de cota. Que ele chama na figura, pessoal, esse desnível, né, de HG, ou seja, de altura geométrica. E a gente tem essa informação aqui, ó, que a altura geométrica é 32, tá? Então, essa informação, ZR menos ZS, é essa diferença de nível, tá? Então, vamos lá substituir aqui essa informação. Então, a gente vai ter aqui o ΔHR mais o ΔHS mais, eu vou até colocar aqui, ó. Isso aqui é o HG. E eu vou logo substituir para facilitar aqui, tá? Então, é igual a 32. Sendo assim, pessoal, para mim descobrir o que eu quero, né, que é a altura manométrica, esse HM, eu preciso, então, agora descobrir quem é a perda de carga no recalque e quem é a perda de carga na sucção, tá? Como é que eu posso descobrir isso? Bom, a gente sabe que quando a questão ela fala sobre o tipo de material, a gente pode utilizar o método de Hazen-Williams. E nesse caso aqui, ele fala pra gente sim qual é o tipo de material. Ele fala que o material da tubulação ele é PVC. Então, a gente vai sim utilizar Hazen-Williams, já que ele está falando do tipo de material. Outra informação importante também, pessoal, aqui nos acessórios, ele traz pra gente os comprimentos equivalentes. Então, a gente pode usar a seguinte equação, ó. Vocês vão lembrar dela porque a gente já utilizou ela algumas vezes em algumas questões anteriores, né? Então, o terceiro passo aqui, eu vou começar, pessoal, tá? Calculando no recalque. Então, eu vou até colocar aqui para facilitar o entendimento. Então, no recalque, então, o ΔHR aqui, a perda no recalque vai ser o ΔHR dividido pelo somatório dos comprimentos equivalentes, mais o comprimento total da tubulação, que é igual a 10,645 vezes a vazão, elevado a 1,85. Isso aqui dividido por C, elevado a 1,85, vezes o diâmetro, elevado a 4,87. Show! A gente precisa descobrir, pessoal, a gente precisa isolar, né, o ΔHR. Então, a gente tem que saber de todas essas outras informações aqui, ó. E a gente, inclusive, tem, naquela tabela, a gente tem, assim, essas informações. Então, sendo assim, vamos isolar aqui esse ΔHR. Mas antes, vamos ir substituindo aqui para facilitar o entendimento, tá? Então, vamos lá. Quem é esse somatório dos comprimentos equivalentes? A gente tem que lembrar que a gente está no recalque, então a gente tem que ver todos os acessórios que estão no recalque. Então, se a gente vier aqui, ó, nos dados do projeto, a gente tem aqui, ó, perdas no recalque. E aqui a gente tem os acessórios, ó, válvula de retenção, curvas de 90, registro de gaveta aberto, saída de canalização. E aqui do lado, onde eu estou marcando em vermelho, a gente tem os comprimentos equivalentes. Então, a gente vai precisar somar eles, tá? Então, ó,
a gente vai somar 16 mais 6,6 mais 1,4 e mais 6, tá? Então, vamos voltar aqui pro nosso passo 3, ó. Eu vou até dar um zoom aqui, porque vão ser muitas informações, tá? Então, vou aumentar aqui essa linha que eu tinha colocado. Show, então vamos lá. A gente viu, pessoal, que no recalque a gente vai ter alguns acessórios. E somando, né, os comprimentos equivalentes desses acessórios, a gente vai ter 16 mais 6,6 mais 1,4 mais 6. Show! Esse é o somatório dos comprimentos equivalentes. Só que, se a gente subir, ó, deixa eu só ajustar aqui, rapidinho. Se a gente subir aqui, ó, além dos comprimentos equivalentes, a gente tem que somar o comprimento total. Então, voltando lá na tabela, ó, a gente tem que o comprimento, né, a altura do recalque é 30. Então, a gente ainda tem que somar tudo isso com 30, tá? Então, vamos adicionar aqui, ó, mais 30. Show! E aqui em cima a gente vai repetir, ó, esse 10,645. Então, ó, 10,645 vezes a vazão. Lembra que era 28 litros por segundo? Então, para transformar para metros cúbicos por segundo, a gente multiplica por 10 a menos 3, tá? Então, 28 vezes 10 a menos 3, elevado a 1,85. O C, quem é esse C? É o coeficiente e está relacionado ao material. Então, para o PVC, a gente tem que é tabelado que o C é 140. Então, ó, o C é 140. Isso aqui vai ser elevado a 1,85. Vezes o diâmetro. Essa informação, pessoal, é muito importante, tá? A gente está calculando a perda aonde? A gente está calculando a perda no recalque. Então, a gente tem que colocar aqui o diâmetro que a gente descobriu no recalque. Então, qual desses aqui é o diâmetro do recalque? É esse aqui, ó. Tá? Então, a gente vai substituir o diâmetro no recalque. Nesse caso, a gente tem que colocar ele em metro, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 0,20 metros, tá? Show! Então, substituindo aqui, a gente vai ter 0,20 elevado a 4,87. Show? E aí, pessoal, a gente precisa, como eu tava falando, a gente precisa isolar esse ΔHR. Então, ó, vamos lá. Eu vou copiar aqui todas essas informações para não precisar copiar de novo, né? Vou colar aqui embaixo. E para isolar esse ΔHR, gente, é muito fácil. A gente só vai colocar, ó, esse denominador da fração que tá aqui dividindo, vou passar para esse outro lado aqui, ó, multiplicando, tá? Então, ó, vou pegar esse denominador, vou passar para cá, e aqui ele estava dividindo e agora ele vai passar multiplicando, tá? Então, ΔHR, a gente vai colocar isso aqui na calculadora. Show? Quando a gente fizer essa conta, pessoal, qual a informação, qual o valor, né, a gente vai obter. Então, deixa eu só ajustar aqui um pouco. Colocando isso na calculadora, a gente vai ter que a perda de carga no recalque, né, o nosso ΔHR, vai ser igual a 0,232 metros, tá? Então, a gente já descobriu uma das informações que estava faltando, tá? Então, a perda de carga no recalque a gente já tem. Agora, vamos calcular a perda de carga na sucção, tá? Mesmo esquema, vamos lá. Vou até, deixa eu ver se dá pra gente fazer aqui do lado. Não, vai ficar muito apertado. Vou fazer aqui embaixo. Vou trazer essa informação aqui pra cá. E vou colocar o tópico 4, pessoal, aqui, tá? Então, agora a gente vai precisar, pessoal, calcular a perda na sucção. Então, vou colocar aqui, ó, sucção, só pra gente lembrar, tá? E aqui a gente vai precisar descobrir o ΔHS. Mesma equação, ó, a perda de carga na sucção é igual ao somatório dos comprimentos equivalentes mais o comprimento total, igual a 10,645 vezes
a vazão elevado a 1,85 vezes, na verdade, dividido por C elevado a 1,85 vezes o diâmetro elevado a 4,87. Show? Então, vamos aqui substituindo essas informações, pessoal. Lembra que lá nos dados do projeto a gente tem essas informações aqui sobre o comprimento equivalente? Show! Agora a gente tem que ver quanto aos acessórios na sucção. Então, a gente vai ter que ter muita atenção relacionada a isso. Ó. Então, a gente tem aqui, ó, perdas na sucção, a gente tem aqui os acessórios. Ó. A gente só tem dois aqui, a válvula de pé com crivo e o cotovelo de 90. Então, o somatório dos comprimentos equivalentes na sucção vai ser 65 mais 4,1. Show? Então, vamos adicionar aqui essas informações aqui embaixo. Tá? Então, descendo aqui, ó. Para economizar espaço, eu vou até ir substituindo aqui já, tá? Então, ó, o somatório dos comprimentos equivalentes vai ser, no recalque, na sucção, né? 65 mais 4,1. Show! E aqui, ó, ele tá pedindo pra gente somar com o comprimento total. A gente tem que voltar de novo lá na tabela pra ver qual é a altura na sucção. A gente viu que a altura no recalque era 30. E aqui em cima ele fala que a altura na sucção é 2. Tá aqui, ó. Então, a gente vai somar com 2, tá? Então, ó, o L é 2. Show? Quem é a vazão? A vazão é a mesma, tá? 28 metros cúbicos por segundo. Então, ó, 28 vezes 10 a menos 3 elevado a 1,85. O C também é o mesmo, porque nesse caso aqui a tubulação não mudou, continuou sendo PVC. E o diâmetro, pessoal, como eu estava falando para vocês, a gente tem que olhar para o diâmetro agora na sucção, que é esse aqui, ó, 0,25. Então, o DS, né, o diâmetro na sucção é 0,25 metros. Show? Então, a gente vai substituir aqui esse diâmetro rapidinho para a gente calcular, tá? Então, ó, 0,25 elevado a 4,87. Show! Colocando isso aqui na calculadora, vamos isolar antes aqui esse ΔHS, tá? Vou copiar aqui, assim como eu fiz no recalque, tá? Então, esse denominador aqui que tá dividindo vai vir para esse outro lado aqui multiplicando. Então, eu vou pegar ele aqui, trazer para cá, só que agora ele tá multiplicando. Show? Então, quando a gente colocar, pessoal, isso aqui na calculadora, a gente vai obter que a perda de carga na sucção é igual a 0,092 metros. Show? Então, destaco aqui essa informação também. E show, era a última informação que faltava. Então, a gente vai agora substituir lá no HM, tá? Então, ó, descobrimos aqui a perda de carga no recalque. E da mesma forma, descobrimos aqui a perda de carga na sucção. Então, a gente vai vir aqui e vai substituir, ó. Então, o HM vai ser igual a perda no recalque, que a gente viu que era 0,232, e mais a perda de carga na sucção, mais 0,092, e o 32, que é a altura geométrica, que ele deu lá na tabela, tá? Então, dessa forma, a altura manométrica aqui vai ser 32,32 metros. Show? E aí, pessoal, a gente, com essas informações, ele pediu, né, logo no finalzinho do enunciado, para a gente calcular a potência, né? Para calcular a potência no conjunto elevatório. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui do lado, tá? Então, aqui vai ser o tópico 5. Vou começar calculando a potência na bomba, gente. Geralmente a gente calcula primeiro a potência na bomba, porque a potência no motor vai depender da potência da bomba, tá? Então, como é que a gente calcula a potência na bomba? Vai ser NB, né? A potência na bomba é igual... é igual ao gama vezes o HM vezes a vazão, dividido por 75 vezes o rendimento na bomba. Dessa forma, pessoal, a gente vai ter que a potência na bomba é igual o
gama, pessoal, a gente não vai estar considerando a gravidade, então ele vai ser 1000. Então, 10 à terceira vezes o HM, que a gente descobriu agora, né? 32,32, vezes a vazão, mesma vazão, 28 vezes 10 a menos 3, dividido por 75, vezes o rendimento na bomba, que ele fala aqui na tabela, pessoal, ó, que o rendimento da bomba é 80%. A gente tem que colocar lá embaixo, aqui nessa equação, agora, em decimal. Então, ó, vezes 0,8. Dessa forma, a gente vai ter que a potência, né, na bomba é igual a 15,08. Qual a unidade? Cavalo-vapor, tá? Então, essa é a potência na bomba. Show? E agora, a gente vai calcular a potência no motor. Vou colocar aqui, ó, tópico 6, tá? A potência no motor é igual à potência na bomba dividido pelo rendimento do motor. A gente vai ter, então, que a potência da bomba, né, é 15,08 e o rendimento no motor, ele fala lá na tabela, né? Se a gente subir, a gente vai conseguir visualizar novamente, que é 0,85. Dessa forma, a potência do motor vai ser 17,74 cavalo-vapor. Show? Então, eu vou destacar aqui, ó, essa informação. É válido destacar também, pessoal, que a potência no motor, ela deve ser maior que a potência na bomba, até por questões de funcionamento mesmo do sistema, tá? Então, resolvemos a questão, conseguimos dimensionar aqui, ó, o diâmetro do recalque, o diâmetro na sucção, conseguimos dimensionar, né, essa linha de recalque, e conseguimos dimensionar também qual a potência do meu sistema, né, do meu conjunto elevatório, tanto para a bomba como para o motor. Show? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e coloca nos comentários se você teve alguma dúvida. Agradeço se você assistiu o vídeo até o final e até o próximo. Valeu!